a infertilidade, a esterilidade sempre foi um problema na vida dos cristãos. Não gerar filhos, não ter filhos, para muitas culturas e para muitas gerações, parece ser uma maldição. Deus se esqueceu de mim. Às vésperas da celebração do nascimento do menino Deus, nós temos essa resposta do céu. De duas famílias estéreis, nós acolhemos grandes homens da história da salvação: Sansão e João Batista. E nessas duas histórias, nós reconhecemos a ação de Deus. Peçamos a Deus nessa Eucaristia, como o povo do antigo Israel tinha na sua consciência que não gerar filhos era um sinal da maldição, do esquecimento de Deus, nós possamos ter a grande certeza nos tempos de hoje, nessa linda experiência do nascimento do Filho de Deus, a grande graça de que o Verbo se fez carne e habita entre nós, essa grande certeza do grande mistério da natividade, nós possamos não somente valorizar a vida, desfrutar o dom da vida, compreender a vida como um grande dom de Deus, mas nós possamos, como sempre temos gravado em nossos corações, esta frase: vida acima de tudo. A vida, meus irmãos e minhas irmãs, em todas as circunstâncias, nunca foi, nunca será um problema. Sempre será um dom de Deus. Lembremos com muito amor, com muito carinho nessa Eucaristia, de todos que passam por dificuldades em suas vidas. Lembremos de maneira muito singular de duas classes de pessoas, muito importante para nós, a igreja: os mártires do nosso tempo, aqueles que por causa da fé continuam dando a sua vida, e que nós sabemos que são muitos, por N circunstâncias. Não podemos ficar presos somente na questão política. Nós sabemos que são muitas circunstâncias que levam hoje ao martírio. Mas nós também não podemos nos esquecer de uma classe que sofre hoje muito na sociedade em que nós vivemos. O nosso povo em meio à guerra. Quantas guerras! Ontem mesmo, Dom João viu que o bispo de Anápolis, um polonês, dava o seu testemunho de uma guerra na Polônia, bem próximo da sua cidade, 50 quilômetros da sua casa. Ele que já está aqui no Brasil há tantos anos, mas assiste esse terror na vida dos seus, da sua pátria, da sua gente. Apenas 50 quilômetros da sua casa, uma guerra que já perpetua por 10 anos. Quanto sofrimento, meus irmãos. Quanto sofrimento, minhas irmãs. Se nós olhamos para a história de Sansão, se nós olhamos para a história de João Batista, e nós entendemos que a vida é solução, a vida é resposta, a vida é dom de Deus. Por que continuamos a acreditar na guerra, no martírio, e em tantas coisas que ofendem e agridem a vida? Que nós possamos hoje, a olhar para todos aqueles que na história da salvação colaboraram para com a graça de Deus, para que o Filho de Deus, Jesus, possa se encarnar, não pudesse se encarnar, e não poderá se encarnar, mas possa se encarnar,
vivermos o hoje da salvação de Deus. Nós estamos aí às portas de um segundo nascimento. É Natal. E o que essa mensagem traz para mim, traz para você, traz para nós, traz para esse mundo em conflito, traz para esse mundo que mata. Peçamos nesta Eucaristia, olhando para o dom da nossa vida e lembrando com muito amor de todos que têm a sua vida ameaçada. Lembrando dentro do nosso coração de todos aqueles que partiram, que já não estão mais no nosso meio. A grande certeza do dom da vida. Para que nós possamos viver a nossa vida, não como uma responsabilidade. Viver a nossa vida não como um compromisso que passa. Viver a nossa vida não como a ética que o mundo exige. Pelo contrário, vivermos a nossa vida como um dom de Deus. Primeiro Deus e depois a ética, a responsabilidade, o nosso testemunho e assim por diante. Mas ter a grande certeza de que nós somos outros Cristos nesse mundo em que nós vivemos. Peçamos hoje essa graça nessa Eucaristia. Ao ter Cristos, o mundo precisa desta graça. O mundo precisa desse testemunho. O mundo precisa desta bênção de Deus. Olharmos para o Papa Urbano V que está sobre o altar, com as suas relíquias, e enxergarmos esta vida que floresce, que é vicejante, e entendermos também o nosso testemunho, como Sansão assim o fez, como João Batista assim o fez. As palavras são muito fortes. Desde o seu nascimento até a sua morte, ele será grande. A sua vida é uma bênção. Nós escutamos hoje essa palavra. Nesta vida, meus irmãos e minhas irmãs, nesse nascimento, nessa morte, nós, eu, você, a nossa casa, a nossa família, a nossa história, o hoje de Deus na nossa vida, somos também essa bênção. Precisamos entender este mistério. São Francisco de Assis não nascia. Muitos sabem dessa história. Nada fazia São Francisco nascer. Deu a hora e o menino não nascia. A sua mãe sofrendo e gemendo em dores de parto. Uma grande capacidade financeira, chamaram todas as soluções de Assis para fazer o parto daquela mãe. E não tinha nada que fizesse com que o menino nascesse. Alguém muito piedoso disse: coloca o menino numa estrebaria, coloca o menino num coxo, coloca o menino no estábulo. E a exemplo do menino Jesus, ele vai vir ao mundo. Pegaram essa mãe, colocaram a mãe num coxo e naquele instante, naturalmente, o menino veio à vida. A exemplo de São Francisco de Assis, quando hoje nós entendemos o valor da vida em Sansão, em João Batista, nós somos convidados a entender o valor da vida na história de cada um de nós. Cada um de nós, porque vivemos, porque Deus nos deu a vida, somos uma história do amor de Deus. Cada um de nós, porque nascemos, porque vivemos, porque Deus nos deu a vida,
somos uma história do amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.